Sexta-feira, 17 de abril, nós estamos encerrando juntos mais uma semana, a segunda semana da Páscoa. Rezemos com muita fé a hora do Ângelus, agradecendo a intercessão de Nossa Senhora em nossas vidas durante essa semana. Tudo que nós alcançamos de bom, os projetos que realizamos. Agradecer a Deus por tudo que nós estamos encerrando mais uma semana. E que nesta oração também possamos colocar nas mãos de Maria todas as nossas preocupações, nossas incertezas, medos, as intenções que nós trazemos em nosso coração. Que ela interceda por todos nós. Logo depois da hora do Ângelus, vamos fazer juntos a reflexão da palavra de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O evangelho desta sexta-feira é de João, capítulo 6, versículos de 1 ao 15. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Grande multidão seguia Jesus, porque via os sinais que ele fazia em favor dos doentes. Jesus subiu a montanha e aí sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que ia ao seu encontro. Então disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que possam comer? Onde vamos comprar pão para que possam comer? Jesus falou assim para testar Filipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem o dinheiro de 200 dias de trabalho daria para comprar pão a cada um, para receber cada um pouco. Um dos discípulos de Jesus, André, irmão de Simão Pedro, disse: Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus disse: Digam para o povo se sentar. Havia muita grama nesse lugar, e as pessoas se sentaram. Eram cerca de 5.000. Jesus tomou os pães, agradeceu e distribuiu aos que estavam sentados. Fez a mesma coisa com os peixes, e todos comeram o quanto queriam. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles recolheram e encheram 11 cestos com os pedaços dos 5 pães que sobraram do que havia comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus tinha feito, disseram: Este é realmente o profeta que veio ao mundo.
Jesus, porém, percebeu que iam tomá-lo para fazer dele um rei. Então se retirou sozinho de novo para a montanha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta a multiplicação dos pães. São João nos narra o momento em que Jesus se afasta daquela conversa íntima com as pessoas e vai para o meio da multidão. Vai para o monte, senta-se com os apóstolos e a multidão se reúne ao seu redor. Nesse evangelho diz que são 5.000 pessoas. Muitas pessoas ouvem Jesus, vão até ele esperando uma cura, esperando um sinal, porque Jesus já havia feito muitos sinais, já havia curado muita gente. E as pessoas vão até ele e ficam ouvindo as suas palavras. Jesus ensina essas pessoas, fala e olha para aquela multidão e sente dó, porque estão todos cansados e já é tarde, com certeza estariam com fome. E procura André o que faria para alimentar tantas pessoas, como poderão ajudar tantas pessoas a se alimentar. E André responde: nós não temos como atender tantas pessoas, nem que mandasse ir embora para comprar comida, ou se tivéssemos dinheiro aqui, não daria para atender tantas pessoas, alimentar tantas pessoas. E Jesus pergunta: o que vocês têm aí? E o apóstolo responde que tem ali alguns peixinhos, alguns pães, 2 peixinhos. E Jesus pede que leve até ele tudo que encontram ali. E na mesma hora Jesus abençoa o alimento, os pães, os peixes, e pede que sejam distribuídos às pessoas. Mas antes Jesus pede que todos se sentem em grupos na grama. Havia ali uma grama. E as pessoas sentam e os apóstolos começam a distribuir aquele alimento. Jesus abençoa os pães, os peixes e distribui. Os apóstolos distribuem ao povo. E dá para saciar a fome de todos, e Jesus ainda pede que recolha o que sobrou para que nada se desperdice. Nós vimos nesse evangelho Jesus preocupado em saciar a fome daquele povo, mas Jesus também dá uma missão aos apóstolos. Pede que se organizem, que organizem as pessoas, que façam alguma coisa. Jesus não despede o povo para que vá embora, para que compre comida, para saciar a fome. Mas Jesus resolve o problema. Jesus se preocupa com aquelas pessoas. Pelos apóstolos, Jesus poderia despedir o povo, mandar que todos fossem embora para encontrar algo para comer, mas Jesus resolve o problema na hora. Jesus quer matar a fome das pessoas, quer atender a todos. Sente que aquele povo precisa se alimentar. E esse evangelho nos ensina que nós também podemos multiplicar os alimentos, os bens, quando nós repartimos com o próximo, quando nós sabemos dividir o que temos. O pouco que temos diante de Deus se torna muito. Antes de distribuir 2 peixes, 5 pães, Jesus abençoa aquele alimento, e esse alimento é multiplicado. E para que nós também possamos multiplicar o que nós temos para atender o próximo, nós precisamos das bênçãos de Deus. Precisamos ter amor, cuidado, preocupação com o próximo. Precisamos de organização também para fazer isso. E precisamos também nos mover, não ficar esperando que Deus resolva todos os problemas, que sacie a fome de tantas pessoas famintas, que cuide de tantos que estão abandonados. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, dar o primeiro passo, dividir o que nós temos, mesmo que seja pouco. Que esse evangelho de hoje sirva para a nossa reflexão, até que ponto nós somos capazes de doar, de desprendimento, de amor, de partilhar o que nós temos com o próximo. Sejamos atentos às palavras de Jesus e que nós também possamos nos preocupar com a fome, com o sofrimento do nosso irmão e fazer alguma coisa, não ficar de braços cruzados. Que Deus nos proteja, que nos dê sabedoria, discernimento
para cumprir a nossa missão a exemplo de Jesus. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.